Olá, meu querido, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus. Que a paz, o excelentíssimo, poderoso, o eterno Deus, o Rei da Glória, aquele que pode fazer todas as coisas, aquele que tem todo o poder, aquele que é o Criador, aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem e que é a própria glória. E a sua majestade é soberana. Que Ele, o Deus, esteja hoje abençoando a tua vida. Esse Deus que eu muito chamo de eterno, Ele é aquele que pode sim te abençoar nesse dia. Por que eu estou fazendo este vídeo hoje? Não falei o tema ainda, mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Simplesmente porque existe na nossa história um chamado. E todos nós somos chamados para algo. E tem uma palavra que nós muito falamos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Só que esse nível de escolhido é um nível um pouco mais profundo. Todos nós somos chamados. Poucos são escolhidos, ou seja, poucos irão fluir da forma de liderança. Poucos vão fluir da forma de comando, comandar uma igreja, ser um pastor de igreja, ser um profeta, ser um missionário, eu digo de grande porte. Eles são escolhidos para isso. Nem todos têm as costas largas de tanta renúncia, sofrimento, né? De ser e de estar em uma posição pastoral de pastorar 10, 20, 30, 100 mil pessoas. Nem todos nós conseguiremos pastorear, nem todos nós conseguiremos receber um dom de revelação, de profecia, nem todos nós pregaremos em alto nível, igual vimos os pregadores dos Gideões, outros pregadores grandes que pregam particularmente em cultos especiais nas congregações, que pregam em eventos, que são chamados para eventos. Poucos de nós vamos ter este nível, mas todos nós somos chamados. Todos nós. E existe um chamado, um chamamento para cada um de nós, que é um chamamento para vivermos uma nova história de vida. Se vamos ser escolhidos para este algo, para uma consagração evangelística, missionária, presbitério, diaconal, ou uma posição pastoral, de profeta, etc. Nós vamos, ao longo do caminho, nos mostrarmos ativos de alguma forma, e Deus e os homens verão, enxergarão em nós este algo, e assim nós seremos levantados tanto na parte eclesiástica, quanto na parte espiritual, quanto na visão das pessoas, nos verão como alguém diferente de muitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós fomos chamados e todos nós participamos. E entenda isso de uma forma boa. Numa congregação, normalmente, vamos falar em 100 pessoas. 100 pessoas. Existe 1, 2, 3 ou 4 pastores para pastorear 100 pessoas. Então é necessidade que existam pessoas, é necessidade que existam obreiros, é necessidade que existam membros, é necessidade que os novos convertidos sejam chamados para estarem. E todos vão vivenciando o processo. Só que existe um preço
no chamado de cada um de nós. Nós podemos ser chamados para algo, tudo é importante dentro da igreja, mas para algo um pouco mais elevado em questão de importância e algo um pouco mais em nível baixo de importância, mas todos têm a importância. Eu digo baixo e alto pelo nível de pressão espiritual. Eu, particularmente, não aconselho ninguém a querer buscar ser pastor, a querer buscar ser missionário, a querer buscar ser profeta, porque o nível de, posso dizer, opressão, o nível de batalha, ele aumenta. É igual uma empresa. Uma empresa você trabalha na sua parte normal, no que você entra na empresa, depois você cresce na empresa, aumentam as responsabilidades. Na igreja é a mesma coisa. Quanto mais nós descobrimos coisas, quanto mais nós nos aprofundamos, é bom, com certeza que é bom. Só que nós temos que estar preparados para as batalhas. Por que eu digo que existe um preço no chamado? O preço do chamado não é um valor, não é um salário de alguma igreja, não é alguém te dando algo, não. O preço do chamado vem com sofrimentos, renúncias, desafios. Isso não é dinheiro. Isso é pessoal particular. O chamado, ele vem com a renúncia, aonde nós não vivemos mais o passado, aonde nós não temos mais aqueles hábitos errados, errôneos, nós temos novos hábitos e automaticamente, na maior parte das vezes, novas amizades. Por que novas amizades? Se as minhas amizades não estão seguindo o rol de coisas que eu estou fazendo, não estão seguindo a mesma direção que eu estou fazendo, e as minhas amizades, por isso que digo, amizades, não é uma amizade, são várias amizades. Então, normalmente, uma pessoa não vence várias pessoas. Normalmente, uma pessoa, ela necessita se desfazer das amizades antigas para poder viver uma nova realidade. E quem quiser vivenciar essa nova realidade é realmente seu amigo. Vai estar com você no meio dessa batalha. Vai estar com você no meio de todas as suas renúncias. Mas também vem com responsabilidades. E que responsabilidades são essas? Junto com o chamado vem o cansaço. Junto com o chamado vem as pessoas que querem um conselho da tua vida, do teu ministério. E você precisa, mesmo cansado, ter a responsabilidade de liberar uma palavra de ânimo. Vem também com sofrimento, ou seja, enfrentar críticas, perseguições, enfrentar dificuldades, enfrentar incompreensões. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, olha o preço do chamado. Você está na obra, você faz a obra, você ajuda as pessoas. Você é ajudado, claro, mas você ajuda as pessoas. Mas as pessoas não te inibem de te criticar em qualquer coisa que você for fazer. Não é porque você ajuda, que você ora, que você prega. Isso precisa ter um grande entendimento dentro do coração para não nos magoarmos. Não importa se oramos, não importa se vamos em hospitais orar, se fazemos visitas, se evangelizamos, vai existir críticas, perseguições. E muitas das vezes perseguições também na área familiar, perseguições também na área vizinhança, também perseguições na área trabalho, também perseguições na área igreja. Por que não? Por que não? Vai existir sim críticas dentro da sua igreja, da sua congregação, das congregações amigas. É claro que vai existir. É claro que você precisa pagar o preço. É claro que o preço não é dinheiro. É claro que o preço dentro
do chamado são você vencer todas essas dificuldades. E por que eu friso tanto sobre perseguição? E normalmente eu falo sobre perseguição. Normalmente eu falo sobre críticas. Porque nós estamos rodeados de pessoas que querem ouvir, como esse vídeo. Pessoas querem ouvir e querem nas 100 palavras achar uma palavra que esteja errado para poder criticar, para poder dizer está errado, para poder dizer que não está certo. As críticas, elas vêm, na maior parte das vezes, é claro, para que venhamos nos alinhar em algo que erramos, em alguma palavra que nós erramos. Mas as críticas normalmente vêm, para nos abalar, para nos desconfigurar da nossa caminhada, para nos tirar. Por quê? Você sabia que dentro da atmosfera do universo igreja, existem pessoas que querem crescer mais que você e não aceitam o seu crescimento? Sabia disso? Eu lembro que há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, tinha um casal de pastores e quanto mais eles viam que Deus me usava, mais eles me criticavam, mais eles faziam comentários sobre mim. Quanto mais Deus me usava, e Deus me usava há 5 anos atrás, eu me deixei ser usado por Deus, através de dons, é claro, em questão de revelações pontuais, precisas, que hoje todas se cumpriram. Todas se cumpriram. E esse casal, e particularmente eles em si, não aceitavam, porque eles achavam que eu não era capaz, eles achavam que eu não era eu não podia ser esse escolhido, que existiam pessoas que estavam há mais tempo na fila, só que para Deus não tem fila. Deus hoje pode me tirar, né, de um nível tal e colocar outra pessoa que está orando, que está buscando, e colocar essa pessoa na frente. Quantos pregadores estavam em alto nível e caíram do alto nível e outros foram levantados. Eu vi agora, há poucos dias atrás, os Gideões. Pregadores, grandes pregadores, não estão mais pregando lá. Existem rostos novos. Outras pessoas que foram vistas. Então, a vida e o ministério se voltam em torno disso. Por isso que o preço é esse. Não se deixar também o coração se magoar. E eu lembro que esse casal de pastores, principalmente esse pastor, ele uma vez me mandou um áudio e ele dizia para mim: eu não quero que você fale que você é pastor. Não fala que você é consagrado, não fala que você vive de avivamento, não fala das outras igrejas que você pregou, não fala. E aquilo me deixou um pouco encucado, porque particularmente eu já estava como pastor e pastoreando, né, há particularmente 5, 6 anos, mais ou menos. Tive uma congregação, né, um ministério aberto, com placa aberto, e pastorei durante 2 anos e alguma coisa, 2 anos mais ou menos, e eu aceitei aquilo, mas eu fiquei pensando, né, não sobre só aquele momento, mas o restante das perseguições. Tudo que eu falava, que eu pregava, gerava desconforto na vida deles. Mas, como todo chamado tem um preço, eu venci esta caminhada e graças a Deus nós estamos levantados por Deus de uma forma magnífica. Mas foi uma perseguição? Não, foram várias. Não só deste casal de pastores, que hoje nem em Santa Maria não estão. Nem o ministério que eles estavam mais aceitou eles. Mas muitas outras perseguições que ao longo de outros vídeos, eu vou abrir um pouco esse leque em outros vídeos. Porque é muito importante nós vencermos todas as perseguições.
Muitos olhos estão nos olhando, muitos ouvidos estão nos ouvindo, muitas bocas estão falando ou bem ou mal de nós. E nós temos que estar firmes nesse chamado. O chamado, ele vem com esses preços. E um dos preços chama-se fidelidade. O que é fidelidade? É nós termos compromisso com a obra, com as coisas que estão nos entregando em nossas mãos, mesmo sem a recompensa visível. Olha que interessante. Muitas vezes nós vamos pregar, como eu já preguei, em várias igrejas eu fiquei 2 anos pregando em 12 igrejas por mês, fora a congregação que eu tinha, por conta das alianças, é claro. E muitas das vezes eu coloquei do meu bolso gasolina, coloquei do meu bolso, parei meu trabalho para fazer a obra, e às vezes nós precisamos vencer isto. Vencer as responsabilidades que nos dão sem olharmos ou termos as bênçãos ou a recompensa visível. Porque às vezes é mais para frente que vem a recompensa, e realmente veio sobre a minha vida, graças a Deus. Entenda isso. Viver o preço de um chamado é ouvir a voz de Deus e ir aonde Deus quer que nós venhamos ir. Abraão, quando foi chamado, Abraão saiu do seu local familiar, saiu de perto de parentes, saiu de perto de pessoas próximas e foi onde Deus estava o mandando ir. Abraão foi, Abraão confiou sem mesmo saber realmente aonde ele iria. E quando ele fez isso, ele fez a renúncia, ele viveu o sofrimento, ele viveu as responsabilidades e ele viveu a fidelidade em Deus. Deus fez ele o pai da fé. Deus fez ele viver uma nova estrutura de vida. Deus fez ele viver algo surreal para algumas pessoas. Algo totalmente real para os céus. Ele viveu os movimentos especiais de Deus. Tanto que Deus falou que através dele teriam nações, através dele teriam pessoas, através dele teriam uma multidão, através dele teria um grande movimento, através dele e a partir dele grandes coisas iriam acontecer. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o preço do chamado é real. O preço do chamado não é dinheiro. O preço do chamado não é oferta. O preço do chamado não é ganhar roupa. O preço do chamado não é ganhar algo. O preço do chamado é viver uma missão de Deus, ter renúncias e viver a realidade plena do que Deus quer para a tua vida. Eu lhe digo isso com toda a convicção necessária. Se você é chamado hoje, e se você é chamado realmente, você está vendo esse vídeo, você viu até esse presente momento. Se você é realmente um filho de Deus, creia, Deus, através da tua vida, fará grandes coisas. E coisas que para muitos serão críticas a você. Coisas grandiosas que para muitos serão perseguição contra você. Mas eu te digo, siga firme. E aquela palavra tão linda que tem na Bíblia, não temas, pois eu, Senhor dizendo, eu estou contigo. Deus abençoe, um grande abraço do seu amigo Fernando Lopes. Continue firme e bora para os próximos vídeos. Que Deus tenha uma palavra sempre para abençoar a tua vida.